Olá pessoal, essa é a nossa aula 4, tema D. Estamos falando sobre projeto auxiliado por computador e agora o tema é um trabalho em grupo que eu chamo de Old Style. Bom, quais são os objetivos desse trabalho? Primeiro, exercitar o trabalho em grupo, isso é muito valorizado nas empresas. Fazer o planejamento e a organização de tarefas, ou seja, vocês vão ter que se organizar, dividir adequadamente as tarefas, depois agrupar os resultados e obter o produto final. Trabalhar conceitos de modelagem geométrica, que é o nosso tema de CAD. Utilizar o raciocínio espacial, vocês vão entender o porquê. Realizar a avaliação de colegas e também fazer a autoavaliação. E, finalmente, compreender como era a computação gráfica em seus primórdios, onde o pessoal trabalhava realmente com a geometria em x, y, z, as coordenadas dos vértices. Bom, quais vão ser as etapas desse trabalho em grupo? Até o dia 18 deste mês, vocês vão formar grupos de 4 a 6 alunos. Não quero que passe de 6, e acho que menos de 4 complica um pouco, porque aí vai ter a questão da autoavaliação, é bom ter mais gente no grupo. Bom, um representante vai enviar um e-mail para mim informando os nomes dos integrantes em ordem alfabética, por favor. Então, esse grupo vai desenvolver uma cena 3D com esse programa Old Style, que já está disponível no Cigar. É um arquivo compactado e dentro dele, além do programa executável, tem um manual em PDF. No dia 30/9, a turma 1 e no dia 1/10, a turma 2, vai enviar um print da cena. Vai estar no Cigar uma tarefa, vai enviar um print da cena para ter uma verificação do progresso, do andamento do projeto. Até o dia 12, que vai ser uma segunda-feira, feriado inclusive, vocês vão enviar os arquivos TXT da cena criada juntamente com a apresentação em PPT. E, nessa mesma semana, no dia 14, a turma 1, no dia 15, a turma 2, os trabalhos vão ser apresentados pelas equipes em uma reunião virtual que a gente vai marcar para essas datas. Então, todo mundo se reúne, a gente vai ver os trabalhos e vamos dar as notas. Então, na apresentação do Old Style, o que vocês vão mostrar? Vocês vão mostrar como foi escolhida a cena. Então, provavelmente vocês vão se reunir, escolher uma cena e várias opções vão surgir. Então, quais eram essas outras opções? Como as coordenadas foram obtidas para obter os elementos geométricos e formar a cena? Como as tarefas foram divididas? Quem criou cada parte da cena? Como foi o trabalho de reunião dessas partes depois? Quais foram as dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho como um todo? O que tentaram fazer, mas não foi possível? Quais e quantos objetos foram usados na cena? Isso o próprio software vai apresentar um resumo para vocês. Em que pontos o programa poderia ser melhorado? Porque esse programa foi eu que fiz. Tá? Então não esperem muito dele não. E usem, obviamente, imagens para ilustrar a apresentação. Bom, na criação da cena, vocês vão ter que definir pelo menos 4 posições de câmeras. Vocês vão ter que usar pelo menos um subprograma. Usar pelo menos um objeto extrudado. E a cena, obviamente, deve ter alguma complexidade. Não pode ser uma bandeira do Japão. E, além disso, todos do grupo devem se envolver com a programação da cena. Ou seja, na divisão de tarefas, não deve ter uma pessoa que fique responsável só pela apresentação. Tem mania de acontecer isso, né? Então, negativo. Bom, como eu já comentei, esse trabalho vai gerar notas, e no caso vão ser 4 notas. 2 para N1 e 2 para N2. Quais são elas? Vai ser uma nota individual 1. Cada um de vocês vai dar uma nota para você mesmo e para os demais integrantes do próprio grupo. Então, você vai avaliar os seus colegas e avaliar você mesmo. A nota individual 2. Cada um de vocês vai dar uma nota para o trabalho dos demais grupos e, inclusive, uma nota para o seu próprio grupo. A nota coletiva. Cada grupo vai dar uma nota para o trabalho dos demais grupos e, inclusive, para o seu próprio grupo. Então, qual que é a ideia? Após as apresentações, os grupos devem discutir por e-mail, por WhatsApp ou qualquer outro método e definir essas notas. Qual que é a ideia? Às vezes o elemento 1 deu a nota X, o elemento 2 deu a nota Y, o elemento 3 deu a nota Z, então cada um deu uma nota diferente para o trabalho. A ideia é que vocês reúnam e discutam qual seria uma nota de consenso para cada um dos trabalhos. E finalmente, obviamente, vai ter a nota do professor na avaliação dos trabalhos.
Bom, esse vai ser o formulário de avaliação que vai ser utilizado por vocês no dia das defesas. Vai ter uma parte para dar as notas para os grupos e uma parte para dar as notas para os elementos do seu grupo. O formulário não tem lugar para você se identificar, vai preencher de forma anônima. Então, a parte superior, não se identifique neste formulário. Registre suas notas de 0 a 10 com uma casa decimal para cada trabalho, inclusive do seu próprio grupo. Use como referência o seu trabalho e o trabalho da sua equipe. Então, você trabalhou, a sua equipe trabalhou, você sabe o trabalho que vocês tiveram para fazer a sua cena. Então, você vai comparar esse seu trabalho com o trabalho dos demais. A parte inferior do formulário traz isso. No quadro abaixo, coloque a nota que acha justa para cada um dos integrantes do seu grupo, inclusive você. Não é uma avaliação pessoal, e sim do trabalho realizado na atividade. Avalie o trabalho e a dedicação dos demais integrantes em relação ao seu próprio desempenho. Você executou a atividade, você sabe o trabalho que teve. E você vai ter uma noção muito boa de quanto cada um se dedicou nesse trabalho. É uma nota para a dedicação dele nessa atividade. Bom, sobre a avaliação, precisamos ter feedback sobre os nossos trabalhos para sabermos como está o nosso desempenho. O que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de errado. A avaliação de desempenho deve ser vista com naturalidade. É necessário ser profissional e ter maturidade suficiente para avaliar colegas, avaliar subordinados, avaliar superiores e, obviamente, ter o seu próprio desempenho avaliado. E o objetivo é a melhoria, tanto profissional quanto pessoal de todo mundo. Então, qual que é o objetivo dessas notas nesse trabalho? É fornecer uma oportunidade para vocês de fazer uma avaliação séria, tanto própria quanto dos colegas. Se quiser, você pode dar 10 para todo mundo, beleza. Mas você perdeu a oportunidade de avaliar de maneira séria. E observe que a sua avaliação não vai ser vista pelos seus colegas. Você vai ter a sua avaliação e os seus colegas vão ter a deles, mas ninguém vai saber quanto foi dado por cada um. Eu quis manter o formulário anônimo para vocês terem maior liberdade de dar as notas de forma mais adequada. Então, repito, é uma oportunidade de exercer esse tipo de atividade. Eu sei que avaliar um colega é difícil, mas ele é meu amigo. Não é questão de ser amigo maior ou amigo menor. É questão de quanto a pessoa se dedicou no trabalho e quanto ela não se dedicou. Tranquilo? Então, aproveitem essa oportunidade, exercitem esse tipo de atividade. Exercitem esse tipo de avaliação. É algo que vocês vão precisar no futuro. Muito bem, vou apresentar alguns trabalhos dos anos anteriores para vocês entenderem que cena 3D é essa. Bom, isso começou lá em 2010 e o programa só trabalhava com linhas. Ele não renderizava as faces. Então tem aí um OLE. Em 2011, um congresso nacional. Então tudo no wireframe. Edifício central. A partir de 2012 já começou a renderizar as faces. Então, campo de futebol americano, uma bateria, portão de Brandemburgo, Mirage 3, 2013, Arco do Triunfo, Minion Dançante 2014. A gente começa a observar o seguinte, vou dar essa dica depois. Formas mais orgânicas são muito difíceis de se fazer. Ataque à Estrela da Morte, South Park, mesa de sinuca, uma locomotiva, um Taj Mahal. Esse realmente impressionou. A reitoria da Unifem em 2016, um Bender, a Golden Gate. Esse foi um trabalho interessante, inclusive tinha um aluno de mecânica, ele fez um programinha dele para calcular o comprimento de cada uma das estruturas verticais de acordo com a geometria dessa parábola. Então ele gerou automaticamente a geometria para isso. Então foi um uso bem interessante da programação para usar um outro programa. Uma bicicleta em 2016 também, Coliseu, Monstros S.A. A gente observa a questão do Wazowski, a geometria dele é mais ou menos simples, mais ou menos, mas braços, pernas. Então o pessoal foi criativo e conseguiu fazer uma representação bem legal. Aeroporto Santos Dumont, de novo uma cena de dimensão grande. Então vou dar essa dica também, observe os aviões. São bastante simples, por quê? São coisas pequenas na cena. Não adianta fazer um avião super detalhado se ele vai aparecer de longe. Você vai perder totalmente o trabalho dos detalhes. Então, computação 3D geralmente é assim.
coisas que estão distantes, você não detalha muito. Um DeLorean. Aqui um cenário de Counter-Strike. Um MASP, esse MASP ficou bonitão, está em escala, é outra dica que eu vou dar no finalzinho, que em um ano anterior teve uma outra turma que fez o MASP também, só que ele está na metade desse comprimento, ou seja, não está na escala do objeto real. Isso deixa a cena pobre, então mantenha a escala real das coisas. Diretório acadêmico da Unifei, uma urna eletrônica, esse aqui pensa em Londres. O que me chamou muita atenção, que eu achei uma aplicação bastante legal, surpreendente, esse fundo degradê. São vários blocos retangulares, cada um ganhando uma cor um pouquinho diferente da outra. E eles conseguiram com isso fazer esse céu de entardecer. Vai do azul, passando para o vermelho, para o amarelo. Um uso muito criativo do software. É um cenário do Velho Oeste. E chegamos no Morumbi de 2018 para entrar em 2019 com o Teatro Municipal Cristiane Rieira. Esse foi um resultado bastante interessante, também fiquei muito surpreso. Uma adaptação das cenas, tanto do Abaporu quanto do Grito, né, com os objetos disponíveis, então ficou bastante interessante. Foi bem embolado, um trabalho muito legal. Balões, bastante simples na verdade. Achei interessante aqui o conceito das nuvens. E Cassiopeia, pirâmides do Egito, aí o pessoal usou a criatividade para fazer a esfinge. Os comentários finais. Bom, a criação de formas orgânicas é difícil. De vez em quando o pessoal surpreende e consegue fazer coisas bacanas, mas dá trabalho. Mantenha as proporções, ou seja, como eu falei do MASP, se aquele MASP tivesse metade do comprimento, ia ficar bem esquisito. Usar papel milimetrado ou quadriculado é uma forma de obter as coordenadas. Eu vou fazer um exemplo no próximo vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. Se a origem estiver no centro da cena, pode-se usar o comando R de rotação para deixá-la girando. É um efeito interessante. Cilindros, cones, tubos e esferas não precisam de muitos lados. O pessoal tem mania de colocar muitos lados, fica muito pesado. Então, quanto mais lados tiver, mais geometria tem que renderizar, mais devagar fica o processo. Então não precisa de muitos lados para ser reconhecido. Finalmente, já falei isso, objetos vistos de longe não precisam de detalhes. Certinho, pessoal? Então esse vai ser o trabalho em grupo, vai gerar 4 notas. Você já tem uma noção, só falta entender que programa é esse que é o próximo vídeo. Então, até mais!